Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem aí. Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Wellington Nishio, né? Sejam muito bem-vindos ao canal Japamate. E hoje eu tô aqui para continuar, né, o nosso projeto aí de revisão, a nossa maratona EAR, né? Onde eu estou resolvendo aqui com vocês as questões aí de prova aí, né, do último período aí de 2010 até a última prova, né? Então, a gente já fez bastante coisa aí, mas tem muita coisa pela frente, né? E isso aqui é um caminho para vocês aí, né, fazerem a revisão de vocês, tirarem as dúvidas, né? Então, para quem está chegando agora aí, né, no vídeo de abertura, na descrição tem um link onde você pode baixar um material aí totalmente gratuito aí com a lista de exercícios aí da nossa maratona, né? Da nossa revisão aí para a prova. Espero que vocês estejam gostando aí, quem está acompanhando. E se você estiver gostando aí, não deixe aí de dar aquela moral pro professor, dar aquele joinha e compartilhar com os amigos de vocês aí para que essa ajuda chegue à maior quantidade de pessoas possível. Beleza, tranquilo. Dito isto, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de um tema que cai com muita frequência, muita, que é a parte de trigonometria. Isso aqui cai mais que o Neymar em jogo decisivo, hein? Que beleza, então cai bastante, né? Então, vamos lá. Bom, então a primeira tá assim, né? Simplificando a expressão, eu obtenho. Então, é uma questão do tipo que você tem que saber as formulinhas, né? Então, tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente é cosseno sobre seno. E cossecante é o inverso do seno. É 1 sobre o seno. Beleza? Então, aqui a gente vai tirar o MMC, ó, na parte de cima. Então, seno vezes cosseno. Aqui vai virar seno. Aqui vai virar cosseno, beleza? Então, seno vezes seno é seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, dividido por 1 sobre seno. Vou trazer para cá, ó. Aí eu tenho divisão de fração. Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre seno é seno sobre 1, né? É só seno. Então, ó, multiplicando, dividindo. Porém, isso daqui, ó, essa expressão aqui, é a chamada relação fundamental da trigonometria. E ela diz o seguinte, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é igual a 1. Então, a gente pode escrever 1 sobre cosseno. E, numericamente, né, o inverso do cosseno é a secante. Então, gabarito aí, letra C. Beleza? Mais uma, ó. Seno de x mais cosseno de 2x é igual a 1. Então, um dos valores do seno. Vamos lá. Primeira coisa é lembrar quanto vale o cosseno de 2x, né? Então, cosseno de 2x. Se não lembrar da fórmula, a gente vai deduzi-la, né? A gente vai chegar na fórmula. Então, o que acontece? Cosseno de 2x, eu posso escrever como cosseno de x mais x. Assim, ó. Só que cosseno da soma é a mesma coisa que cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Então, pode chamar isso aqui de cossa, cossa, senta, senta. Beleza? Reparem que o sinal, ó, ele é trocado. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, cosseno
vezes cosseno, duas coisas multiplicadas quando elas são iguais, é a mesma coisa que ela ao quadrado. Mesma coisa aqui, né? Beleza, então o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno. Mas a gente pode escrever isso aqui tudo em função do seno. A gente viu que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Ó. Então, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno. Isso aqui vai ficar assim. Ó. E aí, a gente vai substituir. Ó. Cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado menos seno. Então, cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x, beleza? Maravilha, né? Então, se vocês lembrassem essa parte aqui, ó, já era meio caminho andado, tá? Bom, vamos lá então. Então, na expressão eu vou trocar. Seno de x, cosseno de 2x, 1 menos 2 seno ao quadrado, isso é igual a 1. 1 de um lado, 1 do outro, menos 2 seno ao quadrado, mais seno, isso é igual a 0. Então, virou uma equação do segundo grau. Ó. Então, dá para colocar o seno em evidência. Então, seno em evidência. Menos 2 seno mais 1 igual a 0. Então, aqui a gente tem um produto que resulta em 0, né? Então, ou o seno é 0, ou menos 2 seno mais 1 é igual a 0. Então, pode ser isso, ou vou passar o menos 2 para o outro lado, vai ficar mais 2, né? Vai ficar assim, 2 seno igual a 1. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, seno é meio. Então, um dos valores de seno é 0 ou meio. Nas opções só tem um meio, né? Então, letra B. Até porque ele pede, ó, 1, 2 valores. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Então, vamos lá. Mais uma. Ó, seja x um ângulo igual a 150. Vamos classificar isso aqui tudo como verdadeiro ou falso. Então, o item 1 está dizendo para mim que o cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte. No ciclo trigonométrico, o eixo x representa o cosseno de um ângulo, tá? E se a gente olhar para o eixo x, né, cada pontinho aqui no ciclo representaria um ângulo. Então, vamos pegar, por exemplo, sei lá, um ângulo aqui de 60. E a gente vai projetá-lo lá no eixo do cosseno. Ó. Esse tamanho que eu gerei aqui no eixo x representa o cosseno de 60. Tá? Então, reparem que para o lado de cá, para a direita, é positivo, para a esquerda é negativo. Então, ó, contando, né, na circunferência e no ciclo, 0, a gente conta no anti-horário. Ó. Então, 0, 90, 180, 270, até dar uma volta inteira, 360. Então, reparem o seguinte, ó, o 150 está mais ou menos aqui. Ó. Como o 150 está mais ou menos aqui, repare que está gerando valor, ó, negativo. Então, isso aqui é falso. Beleza? O cosseno de 150 é um valor negativo. Então, não precisa nem saber qual é o valor numérico. Né? O sinal é diferente. Item 2, seno de 150. Então, 2 vezes 150. Então, seno de 300. Isso é um valor negativo? Então, vamos lá.
Aqui está o seno. Então, 0, 90, 180, 270, 360. O 300 está mais ou menos aqui. Então, 300, em relação ao seno, que é a parte vertical, ele vai olhar para cá, ó. Ele vai gerar esse tamanho. Esse tamanho está na parte de baixo do y, né? Então, para cima é mais, para baixo é menos. Então, se estou na parte de baixo, realmente resulta em valor negativo. Então, o item é verdadeiro. Já o item 3, ó, tangente de x sobre 2 é positiva? Ou seja, tangente de 75 é positivo? Só que tangente é seno dividido pelo cosseno. E aí, se a gente observar, ó, 75 é mais ou menos aqui, ó. Então, o seno dá valor positivo. E o cosseno também dá valor positivo. Então, eu estou dividindo dois números positivos. Se eu estou dividindo dois valores positivos, o resultado também é positivo. Então, logo, o item é verdadeiro. Então, o número de sentenças verdadeiras são duas, né? É o item 2 e o item 3. Então, gabarito aí, letra C. Beleza? Então, vamos lá, mais uma. Ó. A expressão equivale a... Então, aqui eu tenho o seguinte. Para quem não tem isso aqui decorado, um jeito de tentar enxergar isso na hora da prova e lembrar é desenhar o ciclo. Observar que aqui é o cosseno e que aqui é o seno, tá? E a gente começa a contar o ângulo. 0, 90, 180. Beleza. E lembrar que o ciclo trigonométrico ele é uma circunferência de raio 1. Então, aqui tem 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Beleza? Então, quando eu começo a contar o ângulo, ó, por exemplo, aqui, quer dizer que esse tamanho representa o cosseno do ângulo θ. E esse tamanho representa o seno do ângulo θ. Tá? Show? Então, maravilha. Então, se o θ fosse o 180, esse tamanho aqui, ó, representa o tamanho do cosseno de 180. Então, quer dizer que o cosseno de 180 é menos 1. Menos xy vezes... Se o θ estivesse andando fosse o 270, reparem que esse tamanho, né, daqui, da origem até aqui, ó, o 270 tem tamanho menos 1. Se eu olhar para o seno de 90, ó, vou andar, vai parar aqui. Seno, ó, vai ficar esse tamanho todo aqui. Ó. Então, isso vale 1. Dividido por x ao quadrado, aí o cosseno de 0. Ó. Aqui está o 0. Ele representa isso aqui tudo, ó, de tamanho. Então, o cosseno de 0 vale 1. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, menos y ao quadrado, menos com menos vai dar mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Beleza? Então, maravilha, né? Ó, y ao quadrado cancela com y, sobra xy sobre x ao quadrado. Dá para tirar um x com um x daqui. Então, isso é y dividido por x. Letra A. Beleza? Mais uma. Ó. Numa circunferência, a soma das medidas de dois arcos é 315. Se um desses arcos mede 11 π sobre 12 radiano, quanto é a medida do outro? Então, dois arcos. Vamos colocar assim. Ó. A mais B tem que dar 315.
beleza? Então, A mais B é igual a 315. E aí eu tenho, né? Um deles mede 11π sobre 2. Beleza. A minha resposta pede o outro em grau. Então, a gente vai pegar esse cara que está em radiano e transformar para grau. Como é que eu faço a transformação? O π sempre vale 180. Tá? Perdão, o π radiano. Então, o π radiano é igual a 180 graus. Então, no lugar do π, a gente vai trocar por 180. Então, vai ficar assim, ó, 180 dividido por 2. Isso é igual a... por 12, né? Beleza. Então, por 12, isso vai dar 15. 11 vezes 15, isso dá 165. Mais B é igual a 315. Então, a gente vai passar o 165 para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar 315 menos 165. Isso é igual, então, a 150. Isso está na letra A, beleza? Show, maravilha, né? Mais uma. Ó, ele quer o valor do cosseno de 15. Aí aqui tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Geralmente, né, quando são medidas assim, a gente usa a diferença. Tipo, o 15, a gente pode escrever como 45 menos 30. Tá? Beleza. Só que se a gente escreve desse jeito aqui, olha só o que acontece, né? Cossa, cossa. Menos não, né? Mais, né? Senta, senta. Só que a gente já verificou em exercícios anteriores. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Para quem não lembra, ó, é aquela tabelinha, assim, ó. Trinta, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, para quem não tem 1. Raiz onde não tem 1. Beleza? E a tangente é a divisão. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Então, seno de 45, pela tabelinha, seno de 30 é meio. E aí vai ficar raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. E aí, quando chega nisso daqui, ó, a gente observa que não tem nessas opções. E aí fala, pô, então eu errei, professor. Não, você não errou. Você só escreveu o que está aqui de um jeito diferente. O que ele queria da gente era a fórmula da metade. Ele queria isso daqui, ó. Ele queria 30 dividido por 2, né? Dá 15. Tá, professor, eu não sei a fórmula da metade. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu chego nisso? A gente viu, né, em exercício anterior aí, que o cosseno do dobro é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Beleza? Então, reparem que aqui, ó, o dobro vem para cá, ó, como metade, beleza? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, o cosseno de x, então metade de x é x sobre 2, né? É assim, né? Só que a gente aprendeu aí, né, que seno ao quadrado é 1
menos cosseno ao quadrado. Então, isso vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado da metade menos 1 mais cosseno da metade. Então, vou passar o 1 para o outro lado. E aí vai ficar cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno. Igual a cosseno mais 1. Ou 1 mais cosseno. Então, 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, é 1 mais cosseno sobre 2. E o quadrado vira raiz, né? Lembrando que raiz quadrada é mais ou menos, então fica assim, ó. Beleza? Então, é isso que ele queria da gente, ó. Que o cosseno da metade é a raiz de 1 mais cosseno sobre 2. Show? Então, sabendo a fórmula, a gente vai utilizar isso daí. Isso aqui para dar espaço, então vamos lá, ó. Se isso aqui tudo é 15, então quer dizer que o x é 30. Então, cosseno de 15 é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de 30 sobre 2. Só que o cosseno de 30, eu vou colocar aqui direto, tá? Ele é raiz de 3 sobre 2. Então, fica assim, ó. 1 mais raiz de 3 sobre 2, tudo sobre 2. Então, tirando MMC, 2 mais raiz de 3 sobre 2 e tudo sobre 2. E aí a divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, por causa do espaço, eu vou escrever assim, ó. Dividir por 2 é multiplicar por meio. 2 vezes 2 vai dar 4. E qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Raiz quadrada do 4 vai dar 2, né? Então, raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Só que raiz quadrada do 4 vale 2. Então, era isso que ele queria que você escrevesse. Beleza? Tranquilo? Questãozinha aí, né? Interessante, né? Show. Vamos lá. Mais uma. Se A e B são arcos do segundo quadrante, seno da soma. Então, seno da soma. Aí, como é que eu calculo o seno da soma? Vamos lembrar aqui, ó. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí tem até um refrãozinho aí pra gente, né, dar uma decorada nisso, né? Os fanáticos de literatura devem saber de quem é esse cara aí, né? De quem é essa frase aí. Né? Esse versinho aí. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá? Então dá para utilizar isso aí. Show? Para decorar. Maravilha? Então vamos lá, né? Então, seno da soma. Raiz de 2 sobre o 2 é o seno. E o cosseno de B é menos meio. Só que ele não deu o seno de B e nem deu o cosseno de A. Ele não deu nenhum dos dois, ó. Tá? Bom, ele fala que A e B são ângulos do segundo quadrante. Beleza? Então, no segundo quadrante, se a gente lembrar do ciclo, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Né? Então, foi justamente o que apareceu aqui. Ó. Tá? Bom, beleza. Professor, como é que eu vou descobrir, então, quem é o seno e quem é o cosseno, né? Do que está faltando aqui. Então,
Eu tenho duas opções. Como o cara aqui me deu o valor meio, meio é um valor conhecido, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Cosseno de B é menos meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer o sinal. Aí minha pergunta é, no primeiro quadrante, se eu tivesse no primeiro, qual é o cosseno que dá meio? É o 60, né? Beleza. É o 60. Então, no primeiro quadrante, é o 60. Só que todo cara, aqui, ó, do primeiro quadrante, ele tem um simétrico lá no segundo, né? Ele tem um cara equivalente. Esse cara equivalente no segundo é o suplemento dele. É 180 menos ele. Então, no caso, é o 120. Beleza? Então, tá. Bom, então, o B é um ângulo de 120 graus. Então, quem é o seno de B? É o seno de 120. Só que reparem, né, com isso, que o 120 tem a mesma referência do 60. Então, calcular o seno de 120 é calcular o seno de 60. E o seno de 60 a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, aqui é raiz de 3 sobre 2. Positivo, porque o seno no segundo quadrante é positivo. Tá? E o cosseno de A, se o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, né? Só que, como eu estou no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 3 vezes a raiz de 2. Vamos botar aqui sobre 4 também, né? Resultado assim. Beleza? Aí, o que ele fez aqui? Ó? Ele colocou raiz de 2 em evidência, que é o comum. Então, raiz de 2 em evidência vai ficar, ou, aliás, menos raiz de 2, né? Então, vai ficar 1, que raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 1. Esse cara aqui todo dividido por raiz de 2 vai cancelar, vai sobrar só a raiz de 3. Menos com menos vai dar mais. Tudo isso é um denominador só, né? Então, está dividido por 4. É o mesmo? Um gabarito. Letra B. Beleza? Um outro jeito para descobrir, né, quem é o seno e quem é o cosseno seria utilizar a fórmula fundamental, né? Seria utilizar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí bastaria substituir o valor e achar o cosseno, beleza? Esse seria um outro caminho, tá? Bom, então vamos lá. Mais uma aqui, né? Aliás, mais uma não. Mais uma, dá tempo. Vamos lá. Então, olha aqui, ó, secante sobre cossecante. Vamos lembrar que secante é 1 dividido pelo cosseno. E cossecante é 1 dividido pelo seno. Só que o exercício me falou que o cosseno é n e que o seno é m. Então, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar m dividido por n. Gabarito. Delta. Beleza? Maravilha? Então, tá. Bom, então para não ficar algo aí muito extenso, muito prolongado, eu vou parar aqui. Na volta a gente vai continuar a fazer exercícios de trigonometria
tem muita coisa ainda para a gente ver, tem bastante exercício, né? Repare que a gente fez, né? 2010 começou a fazer 2011, então tem bastante coisa para a gente ver ainda. É um tema muito cobrado. Geralmente aí trigonometria são 2 ou 3 questões da prova, então vale a pena dar uma conferida, vale a pena dar uma olhada em tudo e, né, revisar sempre, fazer questão e tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!